Há muitos jovens que estão perdidos na vida. Eles estão perdidos. E muitos jovens estão percebendo que foram enganados e não foram preparados para a vida. E alguns homens não tão jovens também estão acordando. E se perguntam várias vezes: que conselho eu poderia dar aos jovens? Então eu só quero te passar 5 coisas que você pode começar a desenvolver em sua vida para se tornar um homem entre os homens. Para se tornar aquele homem que você precisa ser e que o mundo ao seu redor precisa que você seja, beleza? Sem enrolação, vamos lá. Agora essa primeira vai parecer tão simples, tão inocente, tão leve, mas não é. Você precisa se esforçar para ser um bom homem. Agora, antes de você bater no peito e dizer que é homem, há muitas pessoas por aí que não sabem o que significa ser um bom homem. Especialmente, eu vou chutar um vespeiro aqui, especialmente no mundo profundamente religioso. Eles não sabem o que significa ser uma boa pessoa. Me escuta, a ausência do mal não é uma indicação automática da presença do bem, certo? Vou dizer isso de novo. A ausência do mal não é uma indicação automática da presença do bem. Você tem negativo, você tem positivo e você tem neutro. Neutro é quando não há negativo, mas também não há positivo, o que significa que é um grande zero. Você se lembra de estudar na escola sobre números negativos e positivos? Imagine aquele gráfico que você viu no livro ou quadro. A -5, -4, -3, -2, -1, -0, -1, -2, -3, -4, -5. E no caso do negativo dizemos: nascimento, eu não uso drogas, e eu não abuso de mulheres, e eu não roubo de pessoas, e eu não faço isso e eu não faço aquilo. E então eles eliminam todos os negativos, mas não fazem nada de positivo. Parabéns. Essa pessoa é um grande zero, certo? Ser bom é proativo. É fazer alguma coisa. É. E você não precisa ir e ser voluntário no Rio de Janeiro em um orfanato ou transportar sacos de arroz para São Paulo. É só se importar com as pessoas, certo? Aquela pobre caixa do Walmart. Com os olhos cansados e os tornozelos inchados, olhe para ela e pergunte: como você está hoje? Alguém realmente se importa. Sabe, falamos em segurar a porta. Bem, alguém para na beira da estrada. Seu vizinho na rua está em uma situação difícil e não consegue parar de chorar. A senhora idosa do outro lado da rua, o senhor idoso do outro lado da rua, está horas esperando para atravessar a rua. Seja proativo. Vá até lá e os ajude a atravessar. Alguém no trabalho, você observa e olha, e as pessoas no trabalho estão passando por um momento difícil. Apenas: ei, você está bem? Posso fazer alguma coisa para ajudar? Apenas na sua vida seja um alguém do bem. É como as pessoas dizem: eu acredito nos necessitados. Eu acredito nos necessitados. O que você faz pelos necessitados? Você envia comida e cuidados para eles? Não. Você vai até elas quando as vê em um restaurante, no aeroporto, uniformizadas, e você estende a mão e diz: obrigado pelo seu serviço. Não, eu não faço nada, mas acredito nos necessitados. Isso significa apenas que você não é contra pessoas carentes e passando pela vida se tornar um bom homem ou mulher, tudo bem. Agora, isso é uma vida inteira que você pode se desenvolver. Concordo. Mas comece a trabalhar em si. Segundo, seja um homem perigoso. Agora, ser perigoso não é ser uma ameaça. São duas coisas diferentes, certo? E não se trata de sair e levantar pesos e fazer um monte de tatuagens e usar jaquetas de couro e andar por aí com o peito e ombros para cima, parrudo, dizendo: eu sou perigoso. Isso raramente é ser um homem perigoso. Muitas vezes o homem mais perigoso na sala é o homem mais quieto na sala. Quando estávamos viajando por Mucuri, Bahia, nesta última viagem, eu estava conversando com o vizinho da casa da esquina, quem gerencia todas as casas do bairro e algumas fazendas aqui perto, e do outro lado da esquina. Ele e sua esposa tinham apenas algumas cabeças de ovelhas. Não muitos, 10 ou 12. E nós estávamos falando sobre isso, e ele estava falando sobre isso aqui. E ele disse: não, eu não recomendo que você vá lá e dê uma olhada nas ovelhas. Ele tem um daqueles grandes cães dos Pirineus ali. Ele disse: aquele cachorro não te conhece e ele pode te comer protegendo aquelas ovelhas. Depois disso, fiquei sentado na varanda lá por alguns dias e observei. Aquele cachorro era perigoso, certo? Mas aquele cachorro não estava sentado com a cabeça erguida e latindo ao vento como uma espécie de leão dizendo ao mundo inteiro que era perigoso. Ele não estava lá embaixo na estrada latindo para tudo que passava. Ele disse: eu sou perigoso. Ele estava apenas com as ovelhas e não era um perigo para elas. Os cordeiros e as ovelhas e tudo mais vinham e andavam entre ele e tudo mais e estavam perfeitamente 100% seguros. E quando todos estavam lá embaixo, no meio do dia, reunidos e descansando, ele não estava sob a sombra de uma árvore em algum lugar. Ele também estava descansando. Ele não estava contando a todos o quão perigoso ele era. Na verdade,
De longe, se você olhar lá embaixo, ele parecia uma ovelha, mais ou menos do mesmo tamanho, grande, marrom e peludo. Não dava para diferenciá-lo das ovelhas. Mas se você for lá e ele achar que você está tentando machucar uma das ovelhas, a história é outra. Ele é perigoso. Escute, você não pode, se ligarmos isso ao ponto anterior, ser um bom homem. Você não pode ser um homem totalmente bom, se não for um homem perigoso. Concorda? Ser bom é fazer o bem às pessoas. E às vezes fazer o bem às pessoas é proteger essas pessoas. É proteger essas pessoas. Proteger aqueles ao nosso redor, certo? Hoje em dia, sou um cara tranquilo, de meia idade, falo devagar e com calma, me movo devagar e com calma, certo? Mas se você disser uma coisa desrespeitosa para minha esposa na minha presença, ou receber um telefonema de uma das minhas filhas chorando, não só estou disposto, como sou capaz de infligir grandes danos físicos. E farei isso. Não sou um perigo para aqueles ao meu redor. Não sou um perigo para as ovelhas. Mas você precisa ser um homem perigoso. Procure, tem um cara na internet. Ele está no YouTube e ele fala sobre isso. Ele é muito mais inteligente do que eu. Ele fala sobre isso muito melhor. Fê Alves. Ele fala sobre isso muito mais eloquentemente do que eu. Primeiro você precisa ter uma mentalidade certa. Olha, eu não sou uma ovelha. Estou cuidando delas. É uma disposição e uma mentalidade. E então você trabalha no lado físico disso. Comece a perder peso. Comece a ir à academia. Comece a aprender algumas coisas. E amigos, se vocês não estão dispostos e são capazes até certo ponto de proteger a família que vocês começaram, vocês não têm o direito de ter uma família. Essa é a minha opinião. Isso é intuitivo, ok? Vocês não têm o direito de ter essa família. Então estudem. Essas são coisas que eu estou apenas dando para vocês começarem e vocês pesquisarem, beleza? Sejam perigosos. Terceiro, sejam educados. Escute, você quer saber como ser um homem entre os homens? Comece a seguir, ler e ouvir caras como Matheus Copini, Fê Alves, esses caras, e comece a aprender. E comece a aprender, comece a ler. E simplesmente o cérebro é um músculo, e como qualquer músculo, quanto mais você o trabalha, mais forte ele se torna. Já falei sobre leitura aqui antes. Minha esposa ri de mim o tempo todo. Não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Começo a falar e esqueço completamente do meu dia. Só faço uma coisa de cada vez. Aprenda. E não estou falando de ir para a faculdade. Não estou criticando a faculdade. Mas aprenda. Aprenda a fazer as coisas. Aprenda o que está acontecendo ao seu redor. Mas siga pela vida. Aprendendo. Aprendendo. Aprenda algo novo, beleza? Aprenda. E aprenda e melhore com seus erros. Clareza, é claro. De todos os seus projetos, o que estamos fazendo, criando e aprimorando, você está sempre aprendendo. Você está sempre crescendo. Você está sempre lendo. Temos 2 jovens aqui, aprendizes, e um desses jovens está sempre lendo. Ele está sempre perguntando, você sabe? Você recomenda algum livro sobre isso? Você conhece algum livro sobre isso? E ele me perguntou outro dia, e eu disse, bem, eu recomendo esse livro aqui desse cara. Ele disse, eu já tenho esse. E eu tenho a continuação que ele escreveu depois disso. E esses não eram romances. Mas ele está sempre aprendendo, sempre crescendo. Tudo bem, apenas se eduque, fique calmo. Muitas pessoas pesquisam como ser calmo e equilibrado. Olha, esse é um ponto que só o tempo pode mudar a depender do seu jeito. E nós olhamos para esses vídeos que falam sobre a sorte que seus filhos tiveram de serem criados por você. Meus filhos não foram criados pelo eu que sou hoje. É uma jornada. Eu era um velho cabeça quente e irritadiço. Eu simplesmente não sabia de nada melhor. Eu tinha muitas coisas fora da família na minha vida que estavam causando uma quantidade enorme de estresse, e eu estava trazendo isso para casa, e eu não estava calmo. Você precisa apenas ficar calmo. Apenas fique calmo. Nascimento, como eu fico calmo? Livre-se das coisas que não deixam você ficar calmo. Tudo bem. Se você chega e assiste ao noticiário todas as noites e só te agita, desligue o maldito noticiário. Eles estão mentindo para você de qualquer forma. Tá lá. Não há nada que você possa fazer sobre isso. Desligue. Você tem pessoas na sua vida que são apenas pessoas que trazem conflitos constantes. Pessoas de melodrama. Apenas pessoas que estão sempre chamando atenção. Elas não são felizes a menos que tenham a atenção que querem. Apenas saia de perto. Eu tenho amigos, velhos amigos, família. Eu simplesmente fui embora. E eu protejo minha calma. Temos um acordo aqui. Temos domingo à noite. Todo mundo entra e então estabelecemos as regras. Regra número 1 em toda casa, não perturbe a calma do nascimento. Tudo bem? Apenas calma. Encontre coisas que vão te acalmar.
Ar puro. Bom. Música calma. Escuta. Se você tem um trabalho estressante do qual não gosta, do qual não se orgulha, e está se embebedando com cerveja e vodka, eu costumava beber bastante todos os dias. E então ia para trabalhos pesados, de construção civil, estressantes e coisas assim, e junto com as outras coisas na minha vida. Eu ficava chapado. Eu fiquei só. Daí parei. Corte essas coisas, corte tudo. E se você fizer isso, então coloca uma música bem alta que faz seu coração bater mais rápido e te faz continuar. Então você acorda de manhã, você tem um trabalho que você odeia, você não gosta, você não quer ir. Você engole um pouco de açúcar no café da manhã, você pega café com leite no caminho para o trabalho, então você aumenta uma música pesada e você chega gritando e xingando no seu trabalho e você sai e entra e tudo mais funcionando e as pessoas não estão felizes e as pessoas não querem estar lá e tudo mais, meu Deus. Não é de se admirar que você esteja prestes a explodir a sua mente. Faça algumas mudanças importantes em sua vida. Mude essa música. Você ouve música sertaneja. Bem, tem muita música sertaneja hoje em dia que, para mim, não é muito sertaneja. Mas em vez de ouvir, sabe, Pablo, aprenda a apreciar um pouco de Vitor e Léo, certo? Encontre beleza e calma, e diminua um pouco o tom da bateria e das guitarras barulhentas. Reduza o açúcar e a cafeína e há pessoas na sua vida que simplesmente se afastam. Simplesmente se afastam. Você precisa estar calmo. E então, quando o conflito inevitável surgir, e ele surgirá, porque a vida é assim, entre nele com calma. Entre no seu conflito com calma. Porque se você estiver calmo, estiver pensando, for lógico, estiver equilibrado, quando você fica bravo, toda a lógica e razão vão pela janela, concorda? Então, fique calmo. Aprenda a ler livros que te coloquem em um estado de espírito de perspectiva, certo? Então, fique calmo. E, por fim, seja sábio. Sabedoria é uma vida inteira de estudo. Sabedoria é para sempre. E sabedoria não é o que você sabe. Sabedoria é saber aplicar o que você sabe. Sabe aquele ditado que diz: sabedoria é saber que o tomate é oficialmente classificado como fruta. Isso é conhecimento. Conhecimento é saber. Deixa eu tentar de novo. Conhecimento é saber que um tomate é classificado como fruta. Sabedoria é saber não colocar em uma salada de frutas. Você não precisa abrir a boca e despejar tudo o que está acontecendo na sua cabeça. Você não precisa contar às pessoas tudo o que sabe. Sabe, há dois lados dessa coisa calma. Há as pessoas que criam problemas em qualquer coisa ao seu redor, mas há momentos em que andamos por aí contando histórias e agitando. Ei, eu ouvi isso. Você ouviu isso. E eles estão inquietos com as coisas. Seja aquele homem quieto. Seja aquele homem quieto no canto. Tudo bem? Você tem algo a dizer que é bom, benéfico, útil, ou que vai ajudar alguém no momento certo, então diga. Caso contrário, cale a boca. Falar o tempo todo sobre tudo para todo mundo não é sinal de sabedoria. Então, essas são apenas algumas coisas para pensar e ajudar. E é uma jornada. Você começa onde está hoje e diz: eu queria ser aquele homem ali, mas não sou. E não me refiro a essa pessoa em particular. Me refiro a esse tipo de homem. Eu queria que esse fosse o tipo de homem que eu era. Bem, pode ser uma longa jornada para chegar a esse homem. Mas comece. Trabalhe nisso o tempo todo, faça sacrifícios. E a outra coisa é que, como você já ouviu o ditado, finge até conseguir. Você vê aquele homem ali, quer ser aquele homem ali, fingir ser aquele homem ali. Me escute. Finja ser aquele homem ali. Por dentro você diz: sabe, eu não sou realmente aquele homem. Vou agir com calma. Vou fingir que sou aquele homem calmo, mas não me sinto assim, mas vou agir com calma e fingir que estou calmo. Então, você não está calmo? Você não se acalma através desse processo? Tudo bem? Haja como se estivesse. Mas veja e imagine. Ouça. Se você não tem um destino, como sabe quando chegará? E como sabe como chegar lá se não sabe para onde está indo? Se sente e descubra que tipo de homem quer ser? E então comece a jornada. Mas só este país e as pessoas ao seu redor precisam de bons homens. Homens bons e eficazes. Temos neutros o suficiente. Temos muitas pessoas infelizes por aí, vamos ser completamente honestos. Se você fosse deixar este mundo amanhã, faria falta. Se você fosse deixar este mundo amanhã, faria falta. Se torne o homem que deixa um grande legado quando você deixa este mundo. Fechado então? Espero que ajude. E esse foi um vídeo para despertar. Nos vemos na próxima vez.